vamos pegar aqui, eu vou passar ao pastor Macau. Quando a Bíblia diz que nós temos que odiar pai e mãe para sermos verdadeiros discípulos, o que isso significa? In Luke 14, Jesus was answering a question. People were wanting to follow him. Em Lucas 14, Jesus estava respondendo a uma questão de pessoas que queriam segui-lo. E esta é uma das passagens que diz que, onde Jesus diz que o discípulo precisa tomar a sua cruz. Você tem que morrer para si mesmo. Não há nenhuma lealdade na sua vida que possa ser maior do que a sua lealdade por mim. Nem mesmo aos seus pais, aos seus irmãos, nem mesmo a sua própria vida deve ser importante para você quanto a minha pessoa. Would you like to add something? Sim, eu estou refletindo um pouco sobre o texto. Eu creio que uma das situações que Jesus prevê com essa declaração, existe uma questão de tradução, né? A tradução da Bíblia que eu uso assim: se alguém não aborrece a seu pai e a sua mãe. Mas realmente é uma ideia de como se fosse detestar, não é? O sentido parece ter a ver com o fato que seguir a Cristo pode levar uma pessoa a situações em que ela tem que resolver: o que eu vou fazer agora é agradar a Cristo ou agradar a meus pais? E é possível nesse contexto que a decisão correta seja interpretada pelos pais como: esse filho me detesta, esse filho me odeia, veja o que ele está fazendo, isso é uma desgraça, uma desonra para a nossa família. E em circunstâncias assim, o Senhor Jesus Cristo então estaria propondo que uma pessoa estaria disposta para segui-lo a fazer o que é certo, independente das consequências e da interpretação que os outros possam ter a isso. E mesmo então nessa condição, se os pais tomarem isso assim como uma ofensa, então ainda seria necessário seguir o Senhor Jesus Cristo. Alguém que perguntou certamente tem algo em mente ou alguma situação que ele quer resolver com essa pergunta. E eu imagino que em alguns casos alguém possa pensar que essa palavra de Jesus nos autorize a quebrar o 5º mandamento. Isso não pode instalar-se na sua mente. O mandamento diz que eu devo honrar pai e mãe, e isso é bênção de Deus para a minha vida. E esse aborrecimento que a gente encontra aqui no texto, obviamente, é de uma situação controversa, na qual uma pessoa, ou os pais, podem colocar-se contra a fé cristã e assim por diante. Ainda assim, mesmo dessa forma, eu não posso quebrar o 5º mandamento. Isso é uma coisa importante, tá? Eu não posso desonrar os meus pais, assim como eu não devo desonrar as autoridades e toda a escala de autoridade sobre a minha vida, que eu devo manter, porque isso é bênção de Deus. Isso vai demandar de mim um equilíbrio, isso vai demandar de mim uma forma de ver. Lembra-se do jovem rico, que Jesus também chamou para segui-lo? Ele disse: deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. O que ele estava dizendo é o seguinte: vou esperar meu pai e minha mãe morrer para eu honrá-los na morte, e depois eu venho seguir ao Senhor. Jesus falou: não funciona desse jeito, meu jovem, você precisa vir agora. Então essa incondicionalidade de seguir a Jesus é algo que eu preciso fazer, mas eu não posso ainda assim agir de maneira que os desonre. Isso não significa que eles vão sempre achar que estão sendo honrados, mas diante de Deus você precisa honrar os seus pais. Muito bem, próxima pergunta: se um cristão cair, se afastar de Deus, se desviar totalmente de Deus e até chegar ao ponto de perder o seu desejo de seguir a Cristo, o que ele poderia ou deveria fazer para retornar ao Senhor, para voltar a ter uma vida que agrada a Deus?
Se essa pergunta é de natureza pessoal, o meu coração se compaixão. And I'm so glad you're asking this question. E fico feliz por estar perguntando isso. The story that comes to my mind is that of the prodigal son. A história que me vem à mente é a do filho pródigo. When the Bible says he came to his senses, A Bíblia diz que ele caiu em si, when he realized how difficult life was away from his father, quando ele percebeu como a vida tornara-se difícil longe de seu pai. and he humbled himself Ele se humilhou, and turned around and went home. virou e voltou para casa. The Bible says in several places that God opposes the proud but gives grace to the humble. A Bíblia diz repetidamente que Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. You need the grace of Jesus Christ. Você precisa da graça do Senhor Jesus Cristo. He gives grace to the humble. Ele dá graça aos humildes. And to come back humbly and ask Him to take you back. E não voltar a Ele humildemente e pedir que Ele te aceite de volta. And like the prodigal son, you don't need to clean yourself up first. E assim como o filho pródigo, não é necessário que você primeiramente se limpe. He's a gracious God, Ele é um Deus gracioso, a gracious Savior, um Salvador gracioso, and will welcome you back with open arms. e te receberá com braços abertos. Amém. Alguém mais quer completar? Ok. Vamos à próxima pergunta. O plano de redenção foi preparado antes da queda do homem, lá na eternidade, ou depois da queda? The plan of redemption was prepared before the fall or after the fall? I would like to... Vamos ouvir o mal. Essa é a pergunta para a presbiteriana. Eu creio que existem duas dimensões nas quais nós precisamos olhar para começar a entender essa pergunta. Começar a entender a pergunta. Não estou falando da resposta, estou falando da pergunta ainda. Para Deus não tem antes e depois. É irrelevante o tempo do plano da redenção para Deus. Eu entendo a eternidade que Deus me dá e que Deus coloca no meu coração é uma eternidade que ontologicamente, ontologia do ser, que eu como ser humano recebo a partir de um momento. Por quê? Porque eu nasci no tempo e no espaço, Deus me criou no tempo e no espaço, mas eu fui concebido na eternidade por Deus. Então essa questão ela não procede dessa forma. Humanamente falando, existe a questão, quando eu olho na perspectiva, Deus fez isso antes da queda, Deus fez depois da queda. Ora, se Deus me amou antes da fundação do mundo, se Cristo é o meu Redentor antes da fundação do mundo, então a resposta óbvia seria, bom, isso foi feito tudo antes. Aí vem o nosso problema, que seria pensar no determinismo da predestinação e tudo mais. Mas o que eu estou querendo apontar nessa primeira parte aqui da pergunta para você, que não é nem a resposta, é irrelevante da perspectiva de Deus quando isso aconteceu. Tá? Essa é a primeira coisa. Agora, na perspectiva humana, e quando eu leio a revelação da Escritura, aí eu faço descobertas interessantes, importantes, a respeito da forma como Deus compôs esse plano da redenção na história. O amor eterno de Deus é minha segurança. A minha escolha eterna antes da fundação do mundo é a minha segurança também em Cristo. Paulo fala repetidamente a respeito disso. Olha, antes da fundação do mundo, ele assim, assado, assim. Está lá na Escritura, está declarado na Escritura. Então, as duas partes. Primeiro, do ponto de Deus, a nossa pergunta não é relevante. Do ponto de vista humano, eu tenho que encontrar esperança na eternidade de Deus, no projeto eterno de Deus, no plano eterno de Deus, para a minha salvação e para a minha redenção. As consequências
disso, quando eu vou pensar no plano da história humana, é que às vezes podem ser, para alguns, ser tidas como constrangedoras. Algumas pessoas acham que a doutrina da predestinação é, de certa forma, um constrangimento, porque se Deus sabia que ia cair, por que Deus não impediu? Gente, esse é um eterno problema, tanto da filosofia quanto da teologia. E aí chega um ponto que a única coisa que a gente pode falar na nossa finitude e pequenez é nada, é calar o coração e entender que Deus é sábio para fazer da forma, da maneira e, agora sim, no tempo em que Ele quiser essas coisas. Logo, não há uma resposta plena para isso. Que Deus fez essas coisas na eternidade, eu não tenho a menor dúvida. A Bíblia falou. A outra pergunta, se Deus sabia que ia acontecer, por que Ele não parou? Eu não tenho resposta. Ok. É muito importante que vocês, lendo livros e lendo teologia, alguns de vocês vão se aprofundando mais, fazendo perguntas desse tipo. Isso aí faz parte do crescimento espiritual de vocês. Mas saibam, assim, saibam parar. Chega uma hora que tem que parar, né? Tem uma hora que nós não temos, nossa mente não tem nem a revelação total, nem capacidade para aprender e compreender todas essas coisas. E lembrar que os melhores teólogos, falam, como o Mauro falou agora, como Paulo falou também, quão insondáveis são a sua mente em Deus. Então nós temos que ter humildade para cuidar da nossa luta contra a carne, contra o pecado, contra o diabo, evangelismo e tudo mais, se ocupar mais disso do que não ficar tão preocupado com essas outras coisas aí. É um perigo você se tornar um catedrático, se tornar um teólogo de gabinete, não viver a vida cristã, não se relacionar, não enfrentar o pecado que está bravo aí fora, Mas só uma palavra pastoral nesse sentido. Vamos lá. Essa aqui eu quero que vocês caprichem na resposta, porque é muito importante para toda essa galera que está aqui. As outras foram boas, mas essa aqui é mais importante do que todas. Essa aqui é mais importante, Mauro. Presta atenção. Como é que eu posso achar a pessoa certa para me casar com ela? How can I find the right person to marry? Quero conversar. Posso começar? A resposta é simples. Vocês têm que fazer silêncio para poder falar. Vá ao encontro jovem da Fiel. Segunda coisa. Depois que você for ao encontro jovem da Fiel e encontrar aquela princesa com a qual você sempre sonhou, ou aquele príncipe encantado, feio como um sapo, mas aos seus olhos, obviamente, maravilhoso, Então, você vai orar, obviamente. Agora, o que você deveria procurar? Vamos colocar assim, o que você deveria procurar? Você deveria, em primeiro lugar, procurar alguém que anda com Cristo. Não se encante com a paixão humana, simplesmente com a beleza. Procure aquela mulher que Pedro fala lá na sua epístola. Procure aquele rapaz que Pedro fala lá naquela epístola. A mulher que ela pode ser bonita de várias formas, mas se ela não tiver a beleza de Cristo, é fria, porque você não vai conseguir encontrar alguém para você fazer feliz, porque é isso que a gente está procurando para casar. Não dizer quando eu estou aconselhando, se você entrou nesse relacionamento, agora quer se casar, e você quer ser feliz, começou errado. Mas se você entrou nesse relacionamento para fazer uma pessoa feliz, tem tudo para dar certo.
Porque esses são os votos que você vai fazer diante de Deus e diante da igreja, que você vai fazer o outro feliz. Eu tenho algumas pessoas aqui que foram meus alunos, eu não sei se eles lembram disso, mas essa é uma pergunta que aparece muitas vezes na sala de aula, no seminário, do seminarista solteiro. Como é que eu vou saber, moça, que eu vou casar? E eu costumo dar um conselho prático. Eu falo, olha, ache a moça, coloque os olhos nela, veja se agrada o seu coração, não é? E um dia você peça para ir na casa dela com ela. E veja como ela trata os pais. Provavelmente é a forma como ela vai lhe tratar. É um ensinamento bíblico. Leia o livro de Provérbios com essa moça. Leia o livro de Provérbios com esse rapaz. Vê se você encontra ali um coração disposto a se dobrar aquelas coisas. Então, eu não acredito em casamento por revelação. Aliás, eu estava noivo. E aí apareceu um pessoal com uma revelação lá de que eu tinha que casar com uma outra moça lá. Mas não era aquilo exatamente que Deus tinha colocado no meu caminho para a minha vida. Não é? Então não se case por paixão exorbitante, nem por revelação, mas com sobriedade. Busque diante de Deus, peça a Deus para lhe mostrar, para lhe apontar. E não espere em qualquer relacionamento um mar de rosas. Se você não estiver disposto a enfrentar um relacionamento para construí-lo, você não vai achar essa pessoa. Por favor, Daniel. Eu acho que uma das considerações importantes sobre essa pergunta é que muitas vezes nós apenas pensamos assim, o que eu quero é uma pessoa para mim que seja assim, assim, assim. E um pouco do que o Mauro disse, ele não desenvolveu esse ponto, mas ele fez menção ao fato que nós temos que preocupar também com aquilo que nós somos. Então, um dos primeiros passos é realmente não apenas pensar que tipo de pessoa eu quero num relacionamento. Nós temos que concentrar muito em ser o tipo de pessoa que nós devemos ser para constituir um lar cristão que seja realmente abençoado. E se nós procuramos entender isso e focamos isso, na verdade nós também estamos num caminho que facilita, na verdade, que as pessoas que estão realmente querendo isso possam também nos ver nesse perfil. E também até mesmo nos coloquem numa condição para chegarmos a Deus em oração e falar com Deus, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo de constituir um lar cristão, eu estou já me procurando amoldar conforme o exemplo de Cristo para essa finalidade. Eu tenho esse sonho, eu quero que o Senhor me oriente e me abençoe. Eu acho que a oração é muito importante, eu creio que isso deve ser dito. Nós devemos orar e pedir a orientação de Deus, que Deus nos oriente, que abra nossos olhos, se um caminho que nós começamos a procurar um relacionamento não for o caminho que seja o melhor, que Deus então nos mostre isso, que feche as portas, se for o caso, mesmo que isso doa o nosso coração. E nós devemos então estar dispostos a colocar a nossa vida diante de Deus e pedir a Deus a sua orientação nesse aspecto. E, de fato, eu creio que dentro dos princípios bíblicos nós encontramos uma liberdade de seguir alguma coisa do nosso coração. O pastor Mauro também falou sobre isso. Nós temos uma percepção, nós podemos olhar e dizer, eu creio que essa pessoa é uma pessoa que para mim será uma pessoa realmente que me traria muita alegria estar com ela. Eu acho que essas considerações são naturais. Nós não devemos negar esse lado humano, né, de dizer assim, não, eu vou fazer uma coisa por Cristo, não é o que meu coração está pedindo. Eu acho que isso é um caminho muito perigoso que de vez em quando alguns parecem sugerir, né? Você tem que fazer a vontade de Deus e abrir mão de qualquer sonho. Eu acho que existe, na verdade, uma combinação. A vontade de Deus vai se encontrar em algo que seja realmente dentro dos princípios da palavra de Deus e dentro daquele parâmetro, algo também que o seu coração vai realmente desejar. Eu acho que isso aí então é uma coisa a colocar diante de Deus em oração e pedir a Deus que Ele te oriente. Muito bem, pastor Macau. Ele não sabe que todos já disseram. I'm telling her. Okay, but go ahead. I think 2 or 3 things come to my mind. One is, don't be afraid to ask counsel of older people. Primeira coisa, não tenha medo de pedir o conselho de outras pessoas. If you have godly parents or grandparents or a pastor, you can ask.
Às vezes você tem pais tementes a Deus, avós, parentes, irmãos em Cristo, pastores. Someone who knows you, or maybe someone who knows this person you're interested in. Alguém que conhece você bem ou conhece bem essa pessoa em quem você tem interesse. Again, humble yourself and ask for counsel. Então seja humilde, vai lá, peça aconselhamento, em particular com aquele pastor, por exemplo. When I have young adults ask me that question, Quando os jovens me procuram perguntando assim, one question I like to ask them is this: o que eu pergunto para eles sempre é isto. would being married to this person help or hinder your passion for Christ? Eu pergunto para eles assim: você se casar com essa pessoa vai ajudar ou vai prejudicar o seu relacionamento com Jesus? Just recently, we had a niece who broke her relationship with a man who professed faith in Christ. Recentemente nós temos uma sobrinha que quebrou seu relacionamento com um homem que professava conhecer a Cristo. When we asked why she made that drastic decision, E quando nós a perguntamos por que ela quebrou o relacionamento, because of his lack of a passion for Christ. e ela respondeu, foi por causa da sua falta de compromisso e paixão por Jesus. I commend her for that decision. E eu a elogiei por essa decisão. E eu vou falar agora. Pastor Macau falou que a pessoa que fez a pergunta fica em pé. Não precisa não. Mas eu tenho nome aqui. Não. Pessoal, eu vou dar uma palavra minha. Eu sou um pastor meio Santo Antônio, sabe? Eu concordo. Eu me gabo do ano 2007. Eu fiz 18 casamentos na nossa igreja. Gente, foi uma colheita maravilhosa. 2007. 18. Esse ano, a igreja dele aumentou para 18 membros. Agora, Meus irmãos, deixa eu dar um conselho bem prático para vocês, tá? Eu acho que muita gente não consegue um parceiro. Isso é bem prático agora. Tudo isso, né? Muita gente não consegue um parceiro, moças, rapazes, porque a pessoa tem uma aparência ruim, sabe? Deixa eu explicar. Ok. A Bíblia fala que um coração triste, amargurado, um coração desgostoso, não resolvido com Deus, deixa o rosto feio. Então, as moças olham para você e falam: ô louco, casar com esse sujeito, com esse rosto feio, né? Ou os rapazes olham para você e veem em você amargura, veem em você desânimo, veem em você, sabe, uma vida não resolvida, não alegria, a insegurança, há um monte de coisas ruins que são transmitidas pelo seu rosto. Mas um coração alegre aformoseia o rosto, né? É saúde para o corpo inteiro, né? E isso contagia, gente. Uma das coisas que eu vou abrir o meu coração, uma das coisas que mais me atraiu na minha esposa era num acampamento como esse, 250 pessoas. Fique em pé. Fique em pé. Gente, eu fui num acampamento, e isso em 1979. Ok. Gente, eu tocava guitarra para um grupo lá, né? Tchan, 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 e olhando as menininhas, né? Louvando a Deus e paquerando as menininhas. Daí, irmãos, eu tinha mais moças do que rapazes. Não é porque eu sou bonito, nada disso, mas porque tinha mais moças que rapazes. Eu podia escolher para o jantar de gala. E eu escolhi a menina mais bonita de aparência para o jantar de gala. Mas o tempo todo no acampamento, eu ficava, um colega nosso chamado Jumbo, a Wanda, que é a esposa do Valdir. Não conseguiu nada, né?
a Vanger ficava com a gente o tempo todo na fila para comida, demorava para entrar, não é como aqui que a coisa anda, lá demorava, na fila a gente ficava bagunçando e tal. E a alegria da Vanger me contagiou tanto. Quando chegou no jantar de gala, eu me arrependi de ter escolhido aquela mulher tão bonita por fora, mas tão vazia, tão sem graça, sem papo, uma pessoa voltada para si mesmo, preocupada com a maquiagem, preocupada com isso. E a Vanger ficou numa mesona lá das mulheres encalhadas, sei lá eu, mas deixa eu falar. Gente, eu com aquela loira aqui assim, eu olhava para a mesa e eu via a Vanger bagunçando e sorrindo e se divertindo com o pessoal da mesa dela, lá, os que estavam próximos dela. E eu não via a hora de acabar aquele jantar, aquela vela torrar logo para eu poder voltar e estar perto dela. Daí, gente, acabou o acampamento, eu voltei para casa. E eu só lembrava do nome do lugar que ela trabalhava. Ela dava aula de educação física numa escola que começava com São alguma coisa. Eu morava em São Paulo, peguei a página amarela, páginas amarelas, comecei a discar para tudo quanto é escola particular, começava com São Jorge, São Pedro, Santo Antônio. Vocês imaginam isso em São Paulo? Mas, ó, Deus... Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu achei, marquei de sair com ela. Eu estava quebrado, eu não tinha dinheiro, dei um jeito lá. E gente, mas resumindo, o que eu vou dizer é o seguinte: o que me encantou, o que me atraiu, quando fiz isso, conversei com meus pais, como o pastor falou. Eu fiquei gostando muito dela. Cada vez que eu encontrava com ela, dava mais saudades. Esse é um sinal legal, que você conheceu a pessoa certa. A cada encontro você sente mais saudades e mais vontade de estar junto, ao ponto de falar: precisamos casar. E cheguei para o meu pai, eu era bem novo, eu tinha 19 anos, e ela também. Eu falei: pai, o que o senhor acha da Vanger? E ele falou: filho, a vida é tão dura, é tão triste. Seria tão bom se você achasse uma menina como a Vanger, casasse com uma menina como a Vanger. Você acorda de manhã, pessoa sorrindo, pessoa de bem com a vida, pessoa está ali de bem com Deus, ama o Senhor. E, olha, porque a pior coisa é casar com uma mulher mal-humorada, uma mulher cheia de trauma, cheia de problemas, cheia de... Você não está bem com Deus, não está bem com a aparência. A Vanger não tem nada disso, está sempre bem, sempre alegre, e eu louvo a Deus pela vida dela. Eu estou cada dia mais apaixonado por ela. Ela é o amor da minha vida. Ok, obrigado. Estamos encerrados. Para o pastor Mauro, como podem ser incompletas as revelações do Antigo Testamento, sendo que todas se cumprem no Novo Testamento? Muito bem. A gente costuma dizer em teologia, usar dois termos que eu pulei nos slides por causa do tempo naquele dia, mas nós usamos dois termos para falar da revelação. Olha isso, nós usamos vários, mas dois que nos interessam aqui nesse momento. Um deles, nós dizemos que a revelação é progressiva. Então Deus, ele ao longo da história vai nos dando revelação. Essa revelação, ela é sempre uma revelação em palavras e atos que é somada à revelação anterior. Então pegue comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que Deus está falando com a serpente, mas que embutido naquela maldição à serpente, Deus já prega o próprio Evangelho, afirmando coisas importantíssimas. Primeiro,
que a mulher continuaria a ter filhos, porque isso era uma bênção do pacto, e se ela agora incorresse na maldição plena do pacto, ela não teria filhos. Deus anuncia, você vai ter filhos. Daí diz que o filho da mulher, o descendente da mulher, viria e pisaria na cabeça da serpente. Ora, seriam os descendentes da serpente, a descendência espiritual da serpente. Essa revelação, ela é perfeita. Deus quis dizer o que Ele quis dizer e disse tudo o que precisava dizer naquele momento, mas não é completa. A revelação torna-se completa quando vem aquele que pisa na cabeça da serpente. Então ela se completa lá na frente. Então o primeiro termo é que a revelação ela é progressiva, ela se torna plena em Cristo. Segundo, nós vemos que a revelação ela é orgânica. O que significa isso? Que ela cresce como corpo, como semente. Então você imagina que lá no Antigo Testamento Deus joga a semente da revelação. Essa semente da revelação, ao longo da história, ela vai florescendo, ela vai crescendo, ela vai tomando corpo, ela vai desenvolvendo caule, ela vai desenvolvendo galhos, ela vai dando flores, até que quando chegamos no Novo Testamento, ela dá a plenitude dos seus frutos. Então também nós chamamos a revelação de orgânica, exatamente para que nós entendamos que quando ela está lá no Antigo Testamento, eu olho para ela é perfeita, mas ela não é completa. Porque o potencial todo que ela tem já está na semente, ou já está na árvore, mas o fruto ainda não está presente. Então é nesse sentido que nós vemos. Ela se cumpre totalmente em Cristo, ou seja, em Cristo ela se completa. Então, se por acaso eu deixei entender que ela não se completou em Cristo, anátema, longe de mim essa ideia, tá? Em Cristo ela se completou plena e completamente. Ok, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta eu acho que é bem relevante para todos aqui. Não é sobre como achar o cara certo, nem é certa, mas é muito mais importante que isso. Aqui fala assim: o que devo fazer quando a minha vida espiritual torna a ser apenas uma rotina e falta motivação ou vontade de continuar a rotina de ler a Bíblia, orar e ir para a igreja? Let me speak to that personally. Deixa eu falar a esse assunto de uma forma pessoal. I think we all go through what I would call spiritually dry times. We all go through those. Eu creio que nós todos passamos por períodos assim de uma certa sequidão na vida espiritual. I think the key is to be humble enough to admit it. E eu acho que a chave é ter a humildade de admitir isso. And I think when we find our Christian lives becoming routine, E eu creio que quando nós vemos que nossas vidas espirituais estão se tornando apenas uma rotina, first of all, we should be able to speak to our Heavenly Father about that. nós devemos, em primeiro lugar, ser capazes de falar com Deus a respeito disso. Sometimes when I'm in that condition, Há momentos quando eu me encontro nessa condição I say, Father, come and warm my heart. que eu oro e digo: Pai, venha e aqueça meu coração. Come stir my heart. Venha e agite novamente a paixão do meu coração. I think it's important in those times that we don't avoid praying. We don't stop praying. We don't stop reading the Bible. Eu acho que é muito importante nesses momentos que nós não venhamos a parar de orar, ler a Bíblia e fazer as coisas que devemos. But to realize how desperate we are and go to Him with that request. Nós devemos perceber a condição desesperada em que estamos e levar isso a Deus em oração. I think another key is having close friends that we can be honest with. E creio que outra chave, outra solução é ter amigos com quem nós tenhamos, vamos dizer assim, uma proximidade suficiente para compartilhar essas situações. I'll try to remember Hebrews chapter 3, Eu estou tentando lembrar, parece que é Hebreus 3, verses 12 and 13. versos 12 e 13, It says, encourage one another day after day, diz para encorajarmos uns aos outros dia após dia, as long as it is still called today, enquanto se chama hoje, lest any one of you be overtaken
para que nenhum de nós seja tomado by a sinful, unbelieving heart. por um coração perverso de incredulidade. And for me to realize I could be overtaken by an unbelieving heart. E quando eu penso que eu poderia ser assim tomado por um coração de incredulidade, That I can humbly go to the people closest to me. eu posso então me chegar àqueles que estão mais perto de mim, mais próximos. For me, it's my wife, No meu caso, minha esposa, my accountability group, o grupo com as pessoas com as quais eu presto contas, my fellow pastors. os pastores que trabalham juntamente comigo na minha igreja, But I have people in my life who know me well. mas há pessoas que me conhecem bem, sabem bem da minha vida. And for me to go to them and be honest, E então para ir falar com eles de forma bastante honesta and to say, I'm going through a dry period. e dizer, olha, eu estou passando por um período assim bastante seco. Would you encourage me today? Você teria como me encorajar hoje? Remind me of Christ. Me faça lembrar de Cristo. Remind me of His gospel. Me faça recordar o seu Evangelho. And to submit to their ministry into my life. E então me submeter ao ministério deles em minha vida. Because there will be times when I need to minister to them. Porque haverá momentos em que eu terei também que ministrar a eles. And I need to lovingly point them to Christ. E eu terei que direcioná-los também para Cristo. And remind them every day of the gospel. E relembrá-los do Evangelho de cada dia. So stay close to friends who will encourage you that way. Então fique bem próximo a amigos que te encorajarão desta forma. Eu vou dar uma palavra minha. Eu creio que um dos pontos importantes que foi mencionado, eu queria explorar um pouco mais, é que uma coisa que nós nunca podemos fazer em um momento assim onde nós nos sentimos sem uma motivação, nós achamos que deveríamos ter, sem aquela paixão talvez por fazer as coisas que sabemos que são nossos deveres, o que nós não podemos fazer é deixar de fazer essas coisas e justificar isso pensando, mas se eu fizer, eu não estou fazendo com o espírito certo, com a atitude correta. Eu acho que existe uma realidade de uma obediência ser válida, mesmo que ela não seja, vamos dizer assim, feita com o entusiasmo que gostaríamos que fosse. O Senhor Jesus contou a parábola sobre os dois filhos, né, que disse, não vou, mas depois arrependido foi. E isso é obediência. Então existe um sentimento real que às vezes nós podemos começar a entrar num ciclo vicioso. Né? Eu não me sinto tão entusiasmado com isso, portanto não poderei fazer com o espírito correto. E isso então vai se tornando um processo. E às vezes o melhor modo de sair disso é dizer, bem, eu talvez não me sinta da forma que eu gostaria de sentir, mas eu sei que Deus me falou, Deus me revelou em sua palavra, isso é o que eu devo fazer, então vou em frente com isso, vou fazer isso, e por aí mesmo nós muitas vezes encontramos que nós podemos superar esses momentos de fraqueza. Talvez você conheça o Salmo 126. O texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem somos. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então dizíamos uns aos outros: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, diziam as nações. Então, a primeira parte do Salmo é alguém que está no viço da alegria de viver na presença do Senhor. Mas quando você chega no verso 4, o texto começa assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. E ali mudou tudo. Aquele salmista cheio de vício, no verso adiante, está seco. Ele faz uma oração. A oração dele é essa: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Não sei se você já foi no Negev, já viu uma foto do Negev, alguém já lhe falou do Negev. Negev é um deserto ao sul de Israel, onde chove no ano inteiro o que chove numa chuvinha nossa aqui no estado de São Paulo. 12 milímetros de chuva no ano. Então é seco, é morto. O salmista sabia disso e ele faz essa oração, pede restauração como as torrentes. O
O que são as torrentes? As torrentes são um negócio impressionante. Quando você chegar em casa, vai no YouTube e digita Negev, desse jeitinho, com G. E você vai ver os filmes das torrentes do Negev. No meio do nada, não tem nuvem no céu, não tem água em volta. De repente começa a descer montanha abaixo uma parede d'água. É impressionante, impressionante. Qual a oração do salmista? Senhor, eu estou seco e eu sei que só o Senhor, de maneira onde não há evidência, onde não há expectativa, só o Senhor é que pode mandar a torrente para a minha vida. E eu creio que essa é a oração do avivamento, é a oração que nós fazemos na obediência, porque o texto continua dizendo assim: quem sai andando e plantando a semente? Ou seja, não é porque está seco que eu deixo de jogar a semente. Então isso é o que enfurece Satanás, porque na falta de evidência, os crentes insistem em continuar obedientes. E na obediência, Deus nos manda as suas torrentes. Então, queridos, se você está nessa situação, e provavelmente muitos de vocês estão, e muitas vezes na minha vida eu estou, já subi muitas vezes para pregar no púlpito como uma palha seca. A única coisa que a gente pode ter certeza é que o Senhor nos ampara, é que Deus te ampara, e que com as lágrimas que você for plantar, você pode ter a convicção de que vai voltar trazendo a alegria de Deus. Um alerta: é lá no Negev que fica o Mar Morto. Não sei se você já ouviu, a gente falou do Mar Morto. O Mar Morto tem uma salinidade terrível, você boia. Se você beber um copo cheio de água do Mar Morto, você morre. Não existe vida no Mar Morto. Tem muita gente que na hora da sequidão vê lá no horizonte uma água e acha que aquilo ali vai ser o seu frescor, mas aquilo ali pode ser a sua morte. Não corra para o lugar errado na hora da sequidão. Faça como o pastor disse: busque alguém que vai ser um apoio, um suporte naquela hora de sequidão, para você continuar a sua vida. Amém. Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque hoje aqui, nesse lugar, nós estamos todos encorajados na palavra, pelos cânticos, pela comunhão, mas vai chegar uma hora na minha jornada, na sua, que a gente não tem ninguém por perto, ou os que estão por perto não percebem a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa fraqueza, e até criticam e tal, né? E eu lembro de um salmo que eu preguei, tentei localizar aqui, eu não estou recordando o número do salmo, mas é aquele salmo em que Davi, ele se questiona, ele percebe que alguma coisa está errada com ele, porque ele fala: por que está abatida a minha alma? Por que você está desse jeito? Isso não é normal, o cristão não deve andar desse jeito, deprimido, abatido. E daí, o que ele faz, não tendo aparentemente ninguém por perto para corrigir, ele se exorta e se adverte a si mesmo. Ele prega para si mesmo. Seria a prática da autoexortação. Você não se entregar aos seus sentimentos. Você fala: peraí, minhas emoções estão na direção errada. Eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que buscar ajuda, eu não posso continuar assim. Eu tenho que parar e olhar para a razão e falar: aonde que eu estava quando Deus me encontrou? Aonde eu estaria hoje sem o Senhor? Sem a sua graça? Será que eu estaria em um lugar melhor? Será que o mundo tem alguma coisa para oferecer? Tem uma outra opção além dessa? Não tem. Então a gente precisa tomar cuidado para não ficar ali apitando e se entregando às emoções, deixando elas administrar a nossa vida. Temos que ir para Apocalipse também, onde Deus chega para aquela igreja que está na rotina, perdeu o primeiro amor, e Deus dá a eles um mandamento: volta às tuas primeiras obras. Eu uso esse texto aí para casamento, né? Lá, hoje vocês estão bem, se amam, estão jurando amor publicamente,
Mas vai chegar um dia no casamento de vocês que essa paixão aí pode passar, essa alegria, essa emoção, esse romance. O que vocês vão fazer? Daí eu falo de Jesus, o noivo reclamando da noiva dele, que perdeu o primeiro amor. E ele fala: volta a ser o que você, e volta a fazer o que você fazia quando você namorava comigo. Você se enfeitava, você preparava, você reservava tempo para mim, você olhava nos meus olhos, você fazia tudo para me agradar. Então isso mantinha a sua paixão e seu amor por mim. Volta para essas primeiras obras aí. E às vezes o que está faltando para nós é voltar e evangelizar. Quando você é salvo, logo você quer falar de Jesus para os outros. E aquilo te motiva mais ainda e tal, aguça o teu primeiro amor. E durante a jornada da vida cristã, a gente fica se relacionando tanto com crentes o tempo todo, e a gente não evangeliza mais ninguém. E eu percebo na igreja que as pessoas mais entusiasmadas com Deus e com o reino de Deus são aqueles que estão sempre fazendo um esforço de alcançar alguém, de trazer um visitante, de alcançar e ajudar um novo convertido a se entrosar na igreja. Os que se ocupam com isso, eles vibram, eles se alegram com o crescer do reino de Deus, com as experiências daqueles que estão vencendo, crescendo, nascendo de novo. Muito bom. Olha, para encerrar, se Deus considera a igreja como propriedade, if God considers His church as His property, His own property, e ninguém pode tocar, então por que Ele permite coisas ruins acontecerem com o seu povo? Então, esse é o tema que nós temos tratado, não é? Nós vamos entender uma coisa. A igreja que nós chamamos de igreja visível, que é essa igreja aqui na terra, ela não é uma igreja pura. Ela é uma mistura. Ela é como o povo de Israel no Antigo Testamento. Tinha dentro dela crente e tinha incrédulo. Então, essa é uma primeira coisa que eu não posso esquecer. Quando eu falo que aconteceu alguma coisa ruim com a igreja, eu tenho que entender que nesse mundo afetado pelo pecado, a igreja está nesse mundo. O Senhor pediu que nós fôssemos livrados do mal, João capítulo 17, mas nós ainda somos afetados por essas coisas. O que não acontece nunca com a igreja verdadeira é dessa igreja ser arrebatada de forma definitiva da sua fé. Até a igreja no Antigo Testamento sofria disciplina da mão de Deus, da parte de Deus. O que foi o cativeiro na Babilônia? O cativeiro na Babilônia foi porque aquela igreja altamente contaminada tinha crente verdadeiro lá dentro. Mas aquela igreja altamente contaminada precisava da disciplina de Deus. E Deus disciplinou toda a igreja, inclusive os profetas, inclusive Jeremias, que foi aquele que pregou a verdade a respeito do pecado do povo. Então, essa solidariedade que existe na igreja muitas vezes faz com que coisas que Deus inclusive discipline a igreja. Outra coisa que eu não posso esquecer é que a igreja, vivendo nesse mundo afetado pelo pecado, ela também sofre, não é, com as consequências gerais do pecado, e ela precisa então trabalhar para ir contra as tendências do pecado. Mas há determinadas coisas que elas nos pegam como um tsunami, e elas nos levam como um tsunami. A grande questão é o que eu vou continuar fazendo depois disso. Eu vou continuar glorificando a Deus ou não? Mas a igreja sempre será afetada. Agora, quando a gente diz que a igreja é propriedade de Jesus, ele não deixa ninguém encostar nela, é porque ele está levando ela por um caminho que está descrito lá no livro de Apocalipse. Quando chegarmos lá naquele ponto, ele vai apresentar essa igreja, essa noiva, a ele mesmo, a si mesmo, como uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula. Então Cristo está ensinando a sua noiva a caminhar. E é por isso que tantas coisas muitas vezes nos acontecem, porque nós precisamos aprender.
Uma coisa que me vem à mente, eu estou pensando em algumas passagens bíblicas, o apóstolo João disse na sua primeira carta que o maligno não toca, né, naquele que é de Cristo. Ao mesmo tempo, é interessante que o apóstolo Paulo diz que ele cuspiu na carne o mensageiro de Satanás, que estava o assediando e o ferindo. E existe um sentido bem diferente do que está envolvido ali. Eu acho que isso é importante entender. Quando o diabo, por exemplo, não pode tocar no povo de Deus, isso não significa que nós não podemos ser sujeitos a sofrimentos e aflições. Não é disso que nós estamos garantidos que nós não teremos esse tipo de experiência. Na verdade, o povo de Deus sempre sofreu experiência, faz parte, muitas vezes, do julgamento, do juízo de Deus sobre o mundo. E como a situação do cativeiro de Babilônia se citava, pessoas como Jeremias e Daniel, que eram fiéis, que não era o tipo de conduta deles que trouxe o juízo de Deus sobre a nação, como parte da nação eles sofreram, nós também, como parte do mundo pecador, nós vamos sofrer. Por exemplo, vão nos assediar problemas como o desemprego. Isso é parte de uma série de pecados, na verdade, que podemos perceber que geram esse tipo de situação no mundo, e nós não estamos, talvez, pessoalmente culpados, nós podemos sofrer juntamente com o mundo que é pecador, e vem o juízo de Deus sobre essas coisas. Deus criou um mundo onde há consequências por pecados, há consequências por mau comportamento, e essas coisas então vão afetar não só o indivíduo que as pratica. A Bíblia diz, por exemplo, Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Nós podemos sofrer por causa dos pecados de outros ao nosso redor. Uma pessoa pode ser, por exemplo, uma pessoa que por ódio venha fazer mal a alguém que nós amamos, nós sofremos com isso, e nós estamos sofrendo porque, na verdade, existe pecado no mundo e Deus ainda não trouxe o dia do juízo e a justiça. E, então essas coisas fazem parte desta realidade que nós vivemos. Agora, eu acho que é muito perigoso quando nós começamos a perguntar por que Deus deixa isso. Eu acho que uma lição que a Bíblia nos traz no livro de Jó é exatamente que nós temos que aprender a confiar em Deus sem fazer muitas perguntas, porque Jó sofreu. O livro nos conta do que estava por trás ali da conversa entre Deus e o diabo. Mas vocês podem notar que Jó não é informado sobre isso. E tudo dá a entender que Jó morre sem saber o que se passou, o que nós sabemos sobre a conversa entre Deus e Satanás. Havia um propósito ali de Deus no sofrimento de Jó. Então Deus entregou Jó a Satanás para que o arrasasse em muitos sentidos. E Jó nunca entendeu porquê. E Jó queria entender porquê. Mas enfim, Jó apenas reconhece que não lhe compete saber. Ele não tem o direito de exigir explicações assim de Deus. E Jó, na verdade, não pecou com a sua boca, a Bíblia fala isso, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos mostra que Jó, na verdade, não recebeu de Deus a explicação do porquê. Então eu acho que aí nós temos que tomar muito cuidado de dizer, mas por quê? Deus tem que dizer por quê. Se há um motivo, então qual é o motivo que eu estou passando por isso? Não, nós temos que confiar, bem, se estou passando por isso, então há um motivo. Não me compete saber. Eu gosto muito da letra de um hino que diz, as tuas mãos dirigem meu destino. Em certo momento, o texto daquele hino diz assim, e sem motivo não me afligirá. Agora, qual o motivo? Isto compete a Deus. Bom. Muito bom. Então, estamos encerrados essa parte. O Daniel, você quer assumir?